Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 59, livro de nossa querida irmã Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão. Então, o tema é desencarnado para desencarnado, que seria a obsessão entre encarnado entre desencarnado para desencarnado. Então aqui, voltando só uma linha só, para darmos sequência, Sueli, ela diz assim, nós vamos gravar só mais esse vídeo só, é o que me foi permitido e de acordo com as minhas forças de hoje. Sueli, ela diz assim, o jugo dos obsessores só é possível em razão da desarmonia vibratória de suas presas, que só alcançarão a liberdade quando modificarem a própria direção mental. É a mudança de caráter, é a mudança de hábito, de atitude. Aí você pode me dizer, mas aí o tema é de desencarnado para desencarnado. Sim, sim. Mas nós não podemos nos esquecer que todos aqueles que estão lá nas regiões umbralinas, todos eles tiveram a oportunidade de um dia estar aqui no corpo físico. Eles tiveram a oportunidade. Nós não podemos esquecer que todos que estão lá nas regiões umbralinas, todos aqueles que estão lá nas colônias espirituais, tiveram a oportunidade de passar aqui pela matéria física. Então, tudo começa na matéria física. Toda a harmonia, toda a desarmonia, toda a solidariedade, toda a desavença, vou usar aquele termo assim, ó, não tem um novelo? É aqui no corpo físico que nós criamos os nó no novelo. É aqui no corpo físico. Não é nas regiões, não é na erraticidade, não. Na erraticidade, dá-se sequência ao que nós aqui fazemos. Então, esses que já estão lá, eles aqui estiveram, aqui eles não agiram corretamente, eles não mudaram de hábito, de atitude, comportamento, eles não modificaram a moral, o caráter, eles não fizeram por onde. Eles aqui, quando estiveram, eles acharam que aqui era só para gozar a vida. Gozar a vida, assim, no sentido de bens materiais, sexo, droga, prostituição, a porta larga aqui da Terra, que você sabe, né? Orgulho, egoísmo, não fizeram por onde. Não, eu nasci para comer, para dormir e para fazer sexo, só. Só para isso que Deus me criou. Se Deus de fato tivesse criado a pessoa só para isso, Deus teria errado demais. Agora, nós sabemos que isso não é erro de Deus, isso é erro nosso. Deus é tão misericordioso que Ele nos concede a oportunidade de reencarnar para quitar os nossos débitos uns para com os outros. Ele ainda nos concede. Isso é misericórdia de Deus. Isso chama-se amor de Deus. A reencarnação chama-se amor de Deus para com os teus filhos. Deus é muito misericordioso.
Deus é tão misericordioso que se nós contraímos uma dívida de, vamos usar esse termo, de R$ 1.000, Ele sabe que nós não temos condições de pagar tudo de uma vez para com os nossos, credores e tudo mais. Então o que ele faz? A misericórdia dele permite que os departamentos dividam aqueles R$ 1.000 em 300 parcelas, 500 parcelas. Aí aqui nós retornamos ao corpo físico através da reencarnação, trazendo os nossos, algozes de vidas passadas. Aqui nós, recebemos lá aqueles ataques terríveis e achamos ainda que Deus é injusto. Achamos que Deus nos abandona. Não, isso é misericórdia. Então, dando sequência nesse assunto. Então, quando aqui no corpo físico, nós, vou usar o termo com todo respeito, nós nos desgraçamos aqui no corpo físico. Os obsessores, nós os angariamos aqui no corpo físico. Aqui é que eu traio alguém. Aqui é que alguém me trai. Aqui é que eu me torno obsessor de alguém. Aqui é que alguém se torna obsessor meu. É aqui no corpo físico. Não é na erraticidade. Na erraticidade, dá-se sequência lá a perseguição que se iniciou aqui. Até um certo período lá, quando os benfeitores espirituais dão um basta e falam assim, agora nós vamos fortalecer o Luiz Antônio, nós vamos levar ele para um tratamento e nós vamos reencarná-lo. Você quer também? Não. Eu não perdoo o Luiz Antônio por o que ele fez comigo. Não? Tudo bem. Você que sabe. Aí eles me reencarnam, mas os elos continuam. Então, eu vou ter a presença daquele irmão constantemente. E não é num trabalho de desobsessão, num passe, num copo de água fluidificada, você entendeu? Que eu me livro daquele obsessor. Até porque não existe mérito algum em se livrar do obsessor. Por que que eu vou me livrar de um ser que eu o prejudiquei? Não é assim. Eu tenho que trabalhar a minha reforma, a minha moral, meus hábitos, minhas atitudes. Eu tenho que pedir perdão àquele indivíduo. Eu tenho que provar a mim mesmo e àquele indivíduo, aquele nosso irmão, que eu estou disposto a uma mudança, a uma reforma. Então, de tanto eu persistir, então, por exemplo, eles me batem, eles me batem, eles me batem, eles me batem. E eu persisto, eu persisto, eu persisto no caminho de Jesus. Até que os meus bons exemplos, uma hora, os convence. Vai removendo aquela petrificação no coração deles, nos sentimentos deles. Então, de inimigo, eu passo a tê-los como meus amigos. É assim. Agora, imagine, são inimigos meus, muitos são inimigos meus, porque me encontro no caminho de Jesus, tentando mostrar a mensagem do Criador de Jesus
para a humanidade, aqueles que têm a oportunidade de assistir os vídeos e também a oportunidade que eu estou tendo de fazer alguma coisa em prol de mim mesmo. Então imagine só, esses irmãos quando eles acordarem, ora, mas nós estamos atacando uma pessoa que não tivemos nada com ele, não temos nada com ele, só porque ele está nesse caminho. Então, olha a importância do exemplo. Então, é muito importante persistir, né? Então, certamente, né, vamos voltar só que só alcançarão a liberdade quando modificarem a própria direção mental. Certamente, recebem, tanto quanto os obsessores, vibrações amorosas e equilibradas dos benfeitores espirituais. Está vendo só? Todos são assistidos, que lhes aguardam a renovação. Espíritos endividados e compromissados entre si mesmos, através de associações tenebrosas de idêntico padrão vibratório, idênticos padrões vibratórios, se aglomeram em certas regiões no espaço. Olha só, as cidades nas trevas. Olha aqui, ó. Espíritos endividados e compromissados entre si mesmos, através de associações tenebrosas de idêntico padrão vibratório, se aglomeram em certas regiões no espaço, nas regiões umbralinas, obedecendo à sintonia e à lei de atração, como o imã lançado em meio às limalhas de ferro atraem todas as limalhas de ferro. Por quê? Os elementos são condizentes. A atração é o semelhante que atrai semelhante. Porque se você pega o imã e você o aproxima da caneta, ele não atrai a caneta. Por quê? Porque a caneta é composta de um outro elemento que não ferro. Você aproxima o imã de um vidro, de uma madeira, de um papel, de um plástico, né? Enfim, ele ali não atrai. Mas aproxima ele-se de um prego para você ver. Ele gruda no prego, ou o prego gruda nele. Porque os elementos ali constituintes, constitutivos, são idênticos à atração. Aquele magnetismo atrai ferro. É a mesma situação aqui na Terra. Se nós mudarmos as nossas vibrações de negativa para positiva, essa certeza nós temos que essa atração, essa sintonia, nós deixamos de ter com esses nossos irmãos sofredores, esses nossos irmãos obsessores, esses irmãos vampiros, por mais que nós os prejudicamos em vidas passadas, principalmente no caso de obsessores, mas eles não têm lá acesso constante, ou melhor, definitivo, incessante em nós. E outra, quando o ataque também vier, vem com menor intensidade. Agora, é por causa dos trabalhos
que nós realizamos. Os ataques que eu recebo são ataques com enorme intensidade. Pense numa dinamite. Coloque essa dinamite dentro do teu peito e acenda o pavio e deixa ela explodir. Só que você tem que agir da seguinte forma: você tem que botar a dinamite lá dentro, botar fogo no pavio e tampar o peito para que ela exploda lá dentro. E não saia lá de dentro aquela fumaça e aquela dor, tanto no peito quanto na cabeça. E você ainda tem que agachar a cabeça, agradecer a Deus, ter paciência, resignação e aceitação. É fácil? Nós não estamos dizendo que é fácil. Mas Jesus nos disse: eu sou o caminho da verdade e da vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Então não adianta reclamar, não adianta blasfemar, não adianta ficar nervoso, não adianta xingar, não adianta ficar com ódio, com raiva. Às vezes, tem dias que os ataques, isso faz parte, gente. É só para mostrar para você ver como que as coisas acontecem. Às vezes, tem dia que os ataques estão às vezes, tão forte, mas tão forte, que eu prefiro me afastar dos meus amigos para que ali, no silêncio, eu possa orar, eu possa vibrar positivamente. Eu me afasto às vezes dos amigos para protegê-los, não a mim, porque eu já me encontro ali em meio aos ataques. Mas eu me afasto dos amigos para proteger os amigos. Porque as vibrações negativas são tão intensas que às vezes eles podem me levar a agredir uma pessoa verbalmente, ofendendo uma pessoa verbalmente. Jamais fisicamente, tá? Mas verbalmente, desacatando alguma pessoa verbalmente. E eu não me sinto no direito de desagradar ninguém verbalmente. Eu acho que se eu ofender alguém assim verbalmente, perdão da colocação, isso é só um estudo. Eu acho que eu me mato por dentro de remorso. Eu não sei desacatar, eu não sei xingar as pessoas, sabe? Então, eu prefiro ficar calado, como o Valmer já me disse: meu filho, não há nada melhor que o silêncio e o tempo. O silêncio, gente, e o tempo soluciona todos os problemas. Só que é o seguinte: silêncio verbal, silêncio mental. Porque às vezes tem pessoas que se encontram em silêncio verbal, mas a mente poluída, cobiçando, desejando, xingando, blasfemando, agorando, reclamando, não aceitando, com ódio, com mágoa, com ressentimento mental. Então não adianta nada você ficar com a boca fechada. Então é melhor você vomitar tudo que está na mente para fora. E nada melhor que o tempo para solucionar todos os problemas. Porque hoje a pessoa fala assim para você: você é um bandido. Sabe qual é o melhor remédio?
cale a tua boca. Perdão da colocação. Não retruca. Deixa a pessoa te xingar. Deixa a pessoa te dar tapa. Uma vez, eu acho que faz parte da programação, o VOI que não me fala. Uma vez uma pessoa chegou e deu 2 tapas na minha cara, porque isso aqui não é rosto, isso aqui é cara. Deu 2 tapas, pá, pá, de um lado e de outro. E parou assim na minha frente e ficou me olhando. E me xingou. Me xingou, me xingou, me xingou. Eu confesso a você que doeu, sabe? Nossa, doeu bastante. Aí ele falou pra mim assim, seu covarde, você não vai dizer nada? Eu falei, mas dizer o quê? Se você fez tudo que tinha que fazer, fica com Deus. Pronto. Virei as costas e fui embora. Mas ele estava com a razão, Luiz? Sim, você sabe por que eu reconheço que ele estava com a razão? Porque ele estava com vontade de vomitar aquele sentimento negativo para com a minha pessoa. Aí ele vomitou daquele jeito. Então, nunca que devemos proibir a pessoa de dizer o que ela tem vontade contra ou a favor das nossas pessoas. Dá à pessoa o direito dela desabafar. Aguente. Se ela tem razão, se não tem razão, dá o direito. Ore por ela. Mas na íntegra, Luiz, ela tinha razão? Não, ela não tinha razão. Ela estava totalmente perturbada, totalmente enferma. Dei tempo ao tempo a essa pessoa, permaneci calado. Um amigo meu, que eu amo demais. Olha só pra você como é que é as coisas. Eu gosto demais desse amigo meu. Demais mesmo, não estou fingindo não. Até que depois de uns 2 anos, essa pessoa, esse amigo meu veio, me abraçou e me pediu desculpa. Aí eu falei para ele assim, mas por que você está me pedindo desculpa? Porque durante esses 2 anos eu vi que realmente você não era aquilo que eu estava pensando. Você me perdoa? Eu falei, não. Não. Faz comigo não. Você me arrebenta. Eu falei, eu não vou te perdoar. Não vou te perdoar. Mas por quê? Foi porque só perdoa quem guarda mágoa, quem guarda ressentimento, quem se sente ofendido. Você não me ofendeu. Eu não guardei mágoa de você. Você agiu corretamente. O mais importante foi você ter desabafado naquele momento. Porque podia ser que aquele aperto no teu peito naquele momento, se você não desabafasse, você podia sofrer um infarto, um aneurisma cerebral e desencarnar naquelas condições que você se encontrava, você podia ir para as regiões umbralinas. Então pode ser que às vezes eu até te livrei você de sofrer um infarto ou um derrame. Eu não havia pensado nisso. Eu falei, então pensa nisso. Você não sentiu? Eu falei, não, esquece isso. Me dá aqui um abraço. Nos abraçamos, continuamos amigo. Eu o considero demais. Você entendeu? Ele já desencarnou. Hoje ele está muito bem no plano espiritual, porque nós já o recolhemos. Então é assim. Entendeu? Aí você pode me dizer assim, mas o que tem a ver essa história tua com o tema, com o que você está lendo? Se eu não o perdoasse, vamos dizer assim, entre aspas,
eu podia, naquele momento, ter me transformado num obsessor dele. Agora, tendo o conhecimento que eu tenho, que eu tinha naquele momento, eu ia permitir ele desencarnar através de um derrame ou de um infarto? E nesse caso, se ele desencarna nessas condições, ele que ia se tornar um obsessor meu. Então nós temos, como Chico Xavier dizia, que em matéria de fofoca, nós temos que ser a última estação. A última estação. Então, se a pessoa tem vontade de te xingar, de te humilhar e desfazer de você, deixe ele desfazer. Deixe de xingar. Deixe ele te humilhar. Porque às vezes ele está precisando daquilo ali. E mantenha-se calado verbalmente e mentalmente. E dê tempo ao tempo. Porque o tempo, através dos teus bons exemplos, vai provar àquela pessoa que você não é nada daquilo ali que a pessoa pensava ou imaginava, ou que disseram àquela pessoa. Quantas coisas já aconteceu que as pessoas já disseram a respeito da minha pessoa, outras pessoas que com o tempo as pessoas foram vendo que não era nada daquilo, porque as pessoas não me conheciam e foram me conhecendo e foram se transformando. Então nós vamos deixar o próximo vídeo para o próximo dia, porque eu estou precisando refazer as energias. Até o próximo dia.